Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Epifania do Senhor, conhecida muitas vezes por festa de reis, mas na verdade, é essa manifestação de Jesus a todos os povos. E esta festa nos liga o Natal com a Páscoa. De fato, se nós olharmos hoje na liturgia, será proclamada a data das solenidades e festas móveis deste ano litúrgico, iniciando com a Páscoa do Senhor, uma das primeiras festas. E com isso, nós também estamos vivenciando esta passagem, porque o Jesus derramou seu sangue para salvar a todos, para que todos fossem salvos. Mas devemos de ter claro com tudo aquilo que vamos meditar hoje, o Senhor quer que todos se salvem, mas infelizmente muitos não vão se salvar. Não porque o Senhor não quer, mas porque eles não querem ou porque nós não queremos. Não depende somente do Senhor querer que sejamos salvos, mas também de cada um de nós darmos a resposta de salvação ao Senhor. E hoje, justamente nas vésperas, se reza na antífona para o Magnífica a seguinte antífona, que nós iremos ver também o desdobramento desta antífona nas próximas semanas. Este ano não será na segunda-feira, quando é 7 ou 8, o domingo mais próximo que celebramos a Epifania, logo na segunda se celebra o batismo do Senhor. Este ano não, próximo domingo celebraremos e depois a outra festa que se diz aqui. Recordamos neste dia 3 mistérios. Hoje a estrela guia os magos ao presépio. Hoje a água se faz vinho para as bodas. Hoje Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. Aleluia, aleluia. São 3 fatos que aconteceram claramente em anos diferentes, segundo a tradição. Quando ainda menino, é visitado pelos magos que vão seguindo a estrela. Quando adulto é batizado, eis meu filho amado, no qual ponho todo o meu querer. E por fim, depois realiza o primeiro milagre nas bodas de Caná. Neste mesmo dia, em anos diferentes. 3 grandes mistérios do Senhor. Mas passemos à liturgia de hoje. Não esgotaria o tema, caríssimos irmãos e irmãs, porque o Senhor tem muito a nos dizer com a festa que hoje celebramos, com essa solenidade de hoje, que é impossível esgotar. Muita coisa serve para a nossa vida e não temos como entrar em tudo mesmo com o tempo longo que muitas vezes meditamos. É impossível. A primeira leitura de Isaías 60, de 1 a 6, que nos mostra justamente o momento da chegada dos magos, preparando este momento. Diz Isaías: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. O que uma outra tradução nos coloca é: põe-te em pé, resplandece, Jerusalém. Mas aqui isso quer dizer o quê? Põe-te em pé, levantar, é acolher ao Messias que chegou. É acolher a luz que nos é dada e que vem até nós o próprio Deus. Como segue? Porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor.
Esta glória falada aqui aparece 8 vezes neste capítulo de Isaías. 8 vezes neste poema, porque aqui está um poema. E esta glória não é nada menos do que o próprio Deus, a manifestação do seu poder, da sua presença. Deus é quem irradia a sua presença, e esta é a luz que brilha em Jerusalém. E atrai, como vai seguir a leitura, as nações. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. E aqui já temos diversos questionamentos com a festa do Natal e com a nossa vida cristã. Realmente resplandecemos a luz do Senhor em nós? Realmente nós abandonamos as trevas do mundo ou vivemos as trevas em nossa vida de forma pior do que aqueles que vivem no mundo, porque nós conhecemos a Deus, ou dizemos conhecê-lo? Então para nós as trevas são ainda mais profundas, mais obscuras. Mas sobre nós brilha a glória do Senhor, se manifesta o Senhor. Epifania é justamente manifestação. Também através de nós o Senhor se manifesta. E segue a leitura. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. As pessoas à nossa volta que estão distantes do Senhor, vendo a luz que resplandece do Senhor pela nossa vida, pela nossa busca de santidade, tentam seguir o nosso modelo de vida, não por nós, porque não somos nada, mas para manifestar a glória do Senhor em suas vidas. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Quem vem até o Senhor? Os filhos. Os filhos, não aqueles somente os gentis, mas todos os que se tornam filhos de Deus, por seguirem a sua palavra. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efá te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Vemos aqui que essa luz do Senhor atrai a todos. Como São Francisco de Assis atraiu a todos. Como Pio de Pietrelcina atraiu a todos, a Virgem Maria atraiu a todos. Porque eram eles? Não. Porque a luz do Senhor resplandecia sobre eles. Mas também, esta luz do Senhor que atrai a todos a sua fé, a sua igreja, atrai as nações não só porque as instrui na lei e na palavra de Deus, mas também porque as assusta com o seu esplendor. Reconhecem que há algo de grandioso naquilo que o Senhor faz. E por isso vão até Ele, assustadas, temerosas, mas o buscam. Madiã e Efá e também Sabá são povos da Península Arábica, associados a Abraão. As nações se tornarão filhas de Deus através da fé, como Abraão o fez. Aqueles povos que, de algum modo, antigamente tinham ligação com Abraão antes da fé, são justamente esses que vêm agora, pela fé, a adorar o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E aqui todo este texto também já nos conduz ao livro do Apocalipse, porque nos demonstra aquilo que São João vai falar em Apocalipse, da Jerusalém celestial, que ali aparece. O brilho, tudo aquilo que carrega em si, o esplendor que atrai a todos. E nós somos atraídos pelo brilho, pelo esplendor da Jerusalém celestial, mais do que qualquer coisa nesta terra. Nossos olhos estão voltados para o céu, como vamos ver na leitura do Evangelho, na meditação dos reis? Ou estão voltados para as coisas da terra, as baixezas deste mundo? O Salmo nos diz: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E temos aqui 3 divisões ao longo do Salmo. A primeira faz uma oração ao Rei, que provê a justiça, que provê a santidade, para que tenha um governo longo e que possa cuidar de todo o povo. A segunda, uma oração para que continue este mesmo Rei provendo a fertilidade.
Não somente a fertilidade humana, não é isso que diz o texto, mas nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde os rios até os confins de toda a terra. Então, a justiça, a fertilidade e, por fim, a última parte, o tributo das nações que recebe este rei. Os reis de Társis e das ilhas hão de vir a oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos, os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Que belo seria se assim fosse, mas infelizmente sabemos que os homens não querem mais servir a Cristo. Inclusive entre aqueles que dizem de servi-lo. Inclusive entre nós que dizemos de ser católicos, muitos não querem mais servi-lo nem adorá-lo. Onde estamos nós? Quem somos nós? Passemos ao Evangelho. Talvez eu volte muitas vezes à meditação, porque fiz muitas anotações por ser muito profundo tudo aquilo que pude colher. E vou ler ainda um pequeno comentário de São Pedro Crisólogo, justamente a primeira leitura, que fala no seu comentário a questão dos reis magos. O Evangelho de hoje é Mateus 2, de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando. Primeiro devemos de ver que o texto nos estabelece o lugar e, propriamente, onde é este lugar. Por quê? Porque existia uma Belém também em Zabulon. Então, por isso nos fala em Belém da Judéia, que é a terra do rei Davi. O tempo era Herodes o Grande, não aquele que condenou Jesus à morte, nem seu filho e neto, que também se chamavam Herodes Antipas, Herodes Agripa, mas, sim, Herodes o Grande, aquele que elevou a grande beleza o templo de Jerusalém, reconstruído. Chegam estes magos do Oriente e perguntam o quê? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles estavam seguindo a estrela e entram na cidade. Na cidade de Jerusalém, onde está o templo do Senhor e aqueles que o adoram. Mas ali só encontram trevas. Como vamos ouvir ao longo do Evangelho, a estrela se apagou, somente trevas se encontra ali. E seguimos o texto, depois vamos aprofundando nossa meditação. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Por que Herodes fica perturbado? Ora, devemos de ver aqui que Herodes não era o rei legítimo de Israel. Herodes era descendente parcialmente dos Macabeus, mas muito mais de sangue do meu. Ou seja, não era da linhagem de Davi. Não era o esperado pelos piedosos de Israel. E Herodes, assim, para assumir o trono, matou a família macabaica, a sua esposa, entre outras esposas e filhos. Era um tirano. Porque tinha medo de perder o seu trono. Queria somente o poder da terra e somente se manter e sustentar no seu poder. E por isso se sente perturbado. Turbado. E a palavra perturbado aqui é como um mar que fica completamente agitado e com isso causa pânico, está em pânico, tanto ele quanto Jerusalém. Porque não quer perder o seu reinado, está bom do jeito que está. Não queremos mudar. E devemos de ver também que Herodes, entre outros nomes nas Sagradas Escrituras, até mesmo entre os reis de Israel, eram grandes administradores. Não podemos negar isso. Herodes construiu várias coisas, um grande construtor, grande administrador, mas tinha um problema. Não tinha um coração que amasse e obedecesse a Deus. O problema não é ser administrador, não é ter posses. O problema é não ter um coração capaz de amar e obedecer ao Senhor Deus. E nós? Somos como Herodes? Bons administradores das coisas desta vida, mas péssimos em amar a Deus e obedecê-lo? Não queremos ser obedientes? Queremos ser reis, mandatários em tudo?
Reunido todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Quem são os sumos sacerdotes? São os chefes das 24 famílias que se nos apresenta no Antigo Testamento. São estes chefes que são convocados para apresentar a Herodes a resposta. Eles responderam em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurai obter as informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Vemos aqui também vários aspectos importantes. Muitos dizem que não eram, em especial, os grandes estudiosos atuais da Bíblia, que muitas vezes talvez podem se equivocar em certos aspectos, nem reis, nem magos e nem menos três. Pode até não ser reis, mas eram pessoas importantes. Porque senão Herodes não havia recebido em seu palácio. Não os havia acolhido e não haveria dito estas frases e muito menos interrogado os 24 anciãos, os chefes das famílias. Então vemos que eram pessoas importantes de destaque nas terras de onde vieram. Mas vemos aqui duas ações que vamos meditar ao longo do texto. Sabem onde está o menino, estes sumos sacerdotes e mestres da lei. Porém, não fazem nada. Não vão ao seu encontro. Permanecem na sua vida, como se nada estivesse acontecendo. E são conhecedores de Deus. Herodes, sabemos muito bem que está mentindo, não quer perder o trono porque acha que este príncipe, este rei, quer roubar-lhe o trono que lhe pertence. De forma errada, lhe pertence. E por isso quer saber para matá-lo, mas tampouco vai adorá-lo, porque se verdadeiramente quisesse, se colocava em caminho e podia mudar o seu coração no caminho junto com os magos, mas não o fez. Então, o que acontece? Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Então vemos que no seu caminho, ao entrarem na cidade de Jerusalém, tomada pela escuridão, porque não estavam mais preocupadas em verdadeiramente buscar e servir a Deus, por causa disso, a estrela também desapareceu. Mas ao reencontrar a estrela, ao reencontrarem o caminho que deveriam de fazer, uma grande alegria os encheu. E nós temos vivido a alegria do caminho com Deus. Se vivemos uma tristeza interior, pode ser que não estejamos encontrando o caminho que o Senhor pede a cada um de nós. Uma coisa é um problema de saúde que devemos de tratar. Outra coisa é a vida no dia a dia, quando não temos este problema psicológico. Como está a nossa vida? Quando entraram na casa, no estábulo, não sabemos se o estábulo ou então se entraram realmente em algum lugar que agora Maria e José haviam conseguido encontrar. Viram um menino com Maria, sua mãe. Aqui demonstra que Jesus é rei e Maria rainha. Nossos irmãos que querem tanto encontrar Jesus, se fazem o caminho como os magos, encontrarão Jesus nos braços de Maria, como diz uma canção. Do meu povo, se não me esquecer, ao final canta um trechinho. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Não se espantaram com a pobreza de onde estava o menino Deus. Simplesmente se colocaram de joelhos ali, sabiam que Deus se fez homem, que Deus se colocou na terra e adoraram este menino mesmo no lugar pobre. E nós também temos adorado o Senhor? Vamos meditar mais ainda. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Sua vida transformada agora fez o quê? Mudou o caminho. Não posso mais voltar pelo caminho que eu vim. Minha vida é outra. Foi transformada. Vou ler agora
brevemente o comentário que havia dito. Vou traduzir porque está em outra língua. Hoje, o mago encontra chorando na manjedoura aquele que resplandecente buscava nas estrelas. Hoje, o mago contempla claramente, entre panos, aquele que escondido buscava pacientemente nos astros. Hoje, o mago discerne com profundo assombro o que ali contempla: o céu na terra, a terra no céu, o homem em Deus e Deus no homem, e aquele que não pode ser encerrado em todo o universo, incluído em um corpo de um menino. E vendo, acredita e não duvida, e o proclama com seus dons místicos: o incenso para Deus, o ouro para o rei e a mirra para aquele que vai morrer. Hoje, o gentil, que era o último, passou a ser o primeiro, pois então a fé dos magos consagrou a fé de todas as nações. São Pedro Crisólogo. Vemos esta beleza. Ele, que era um dos últimos, se tornou o primeiro, porque ele acreditou naquele que estava diante dele, naquele menino. Esses magos acreditaram, coisa que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Temos a fé. Este Natal nos transformou? Adoramos a Jesus? Sigamos a nossa meditação. O primeiro capítulo de Mateus nos ensinava a origem de Jesus. O segundo capítulo, a sua missão e destino. Ele é o Messias, o rei de uma maneira nova e maior do que Davi. Não é o rei que tomará o trono pela força e pela espada, mas pelo amor, pela misericórdia, e que reinará para sempre. Se Jesus inicia o novo povo de Deus, e os magos são as primícias dos gentis, aqui vemos a realização da profecia de Balaão. Balaão diz que viria, num futuro, uma estrela, um rei que governaria Israel. Ele via que esse reino não teria fim, este cetro estendido sobre as nações. Então, estes gentis, esses pagãos, que são os magos, conhecendo, de certa forma, algumas profecias sobre aqueles que deveriam de nascer, pessoas importantes, e talvez muito mais a profecia de Balaão, o que fazem? Vão ao encontro deste menino nascido. Entram primeiro em Israel, porque se é rei deveria de nascer justamente no palácio, mas não está ali. O palácio o abandonou. O palácio o expulsou, não quis mais a Deus como rei. Os homens se tornaram reis sem Deus, enquanto deveriam de participar do reino, do reinado de Deus. E aqui nós vemos o que justamente nestes dois reis que se apresentam no texto. Temos dois, Herodes e Jesus. Um que é um rei legítimo, como apenas dissemos. O reino de Israel, o trono de Israel não pertence a Herodes legitimamente. Mas também é um rei cruel, desumano. O outro é um rei cheio de mansidão. Uma criança, um menino que ama e só pode demonstrar o verdadeiro amor. Mas, além disso, também há um outro ponto que devemos de ver. As ideias naquele tempo é que o nascimento de uma pessoa importante estavam relacionados a certos movimentos dos astros. Então, quer dizer o quê? Que os magos que aqui nos apresentam, e já saberemos o que são estes magos, são estudiosos dos astros. São grandes estudiosos. Por quê? Fica claro aqui que os magos começam o itinerário da revelação na natureza, na estrela, mas necessitam passar pela revelação das Escrituras de Israel, Jerusalém, para poder chegar ao Deus verdadeiro, Belém. E magos, na antiguidade, não são magos que praticam magia, mas no termo grego propriamente usado aqui, são sábios em astrologia, medicina, ciências naturais e outros conhecimentos
que por isso eram conselheiros permanentes de reis. Eram propriamente reis ou personagens iminentes. Por isso dizia ao início. Herodes os acolheu porque eram pessoas iminentes. Não sabemos o que, mas conhecedores. Não eram pessoas iletradas. E não se contentam em buscar a Deus somente na sua ciência, naquilo que tem de conhecimento, naquilo que buscam aqui na terra, mas elevam os seus olhos para o céu. Não se contentam com aqui e agora, sabem que existe uma vida que jamais se acabará e por isso elevam a sua visão, interpelados da inquietude interior. A vida não pode acabar aqui, existe algo muito maior do que somente as minhas ciências e o meu conhecimento. E a partir disso, nós, como os magos, temos elevado a nosso olhar ao céu, a Jerusalém celeste e buscado o caminho de Deus, este encontro com Cristo verdadeiro que transforme a nossa vida? Ou, infelizmente, temos fixado os nossos olhos aqui na terra, para as coisas terrenas, para as coisas passageiras? Olhamos somente para aqui e agora, para a minha saúde, para isso, para aquilo, para o que eu estou precisando, e nos esquecemos que tudo isso passa. Não que não devemos de cuidar, sim cuidar, mas não ficar com os olhos fixos aqui, nas baixezas desta vida. E elevar os nossos olhos ao céu sempre. Porque Deus nos mostra o caminho que devemos de tomar também aqui na terra. Devemos de então também continuar, vendo que estes magos no Oriente eram guiados pela estrela, em Jesus pelos profetas, em Jerusalém, aliás, pelos profetas, e em Belém, Deus mesmo os avisa. Como assim? A estrela os guia até Jerusalém, e ali se obscurece, porque se esqueceram do Messias. Como bem meditamos ao longo do nosso advento, o povo sabia a profecia de Daniel estava para se cumprir. Há 70 semanas, a chegada do Messias. Mas, está demorando tanto. Como muitas vezes nós com Deus, a graça não chega. Eu vou ter que fazer isso. Mas a missa é longa. Mas eu tenho que rezar tudo isso. Estamos como o povo de Israel. Não sabemos mais esperar. Não temos mais um encontro com o Salvador. Somos assim? Então, ali onde tudo está obscuro, eles conhecem agora as profecias. E tu, Belém de Judá, de ti sairá o Rei das Nações. Então em Jerusalém as profecias, os profetas os guiam, através da boca daqueles que deveriam de estar indo ao encontro do Salvador, porque sabiam que ele tinha chego. E por fim, agora, ao encontro de Belém com Jesus, Deus mesmo lhes mostra que devem de tomar outro caminho, porque Herodes queria fazer mal ao menino, e não se assustam com isso. Porque ao verem aquela cena de Jesus menino, já sabiam que o amor venceria. Herodes podia tentar vencer, mas até o final dos tempos, Herodes pode tentar ganhar. Mas aquele menino amoroso é quem vencerá com o seu amor. O presente mais precioso dos magos é o quê? É a sua viagem. É a sua viagem este presente. Por quê? Se nós olharmos, são como uma pequena comunidade que caminha um lado ao lado do outro, um cuidando do outro, um se preocupando com o outro. São meses de busca. Andam atrás de um desejo, o desejo de Deus. O desejo de Deus, este é o maior desejo de suas vidas. Eles não vão diante de Deus para pedir nada, eles dão tudo. E aqui devemos aprender com o evangelho de hoje o que o Senhor está pedindo também para nós. Eles foram ao encontro do menino levando os seus presentes, não foram pedir. Muitas vezes nós vamos pedir as coisas para Deus, e o que levamos? E o que ofertamos? E o que entregamos ao Senhor? Eles entregaram o que tinham de mais precioso. Nós muitas vezes não entregamos nada e exigimos muito. Porque é Deus, então tem que me dar, tem que me sustentar, tem que realizar. Mas o que você está dando a Ele? Você está se oferecendo a Ele?
Então, a caminhada e o encontro com Cristo, a transformação de suas vidas, é o grande presente que receberam. Não foi saúde? Não pediram? Eles poderiam pensar que iriam ali encontrar o rei e pedir favores, pedir riquezas, pedir dons. Não pediram nada. Somente ofereceram. E eu e você, o que temos oferecido? Temos oferecido a nossa vida inteira a Deus, totalmente a Deus, sem nos reservar nada, ou temos reservado a vida para nós e dado o resto para Deus, o meu tempo que sobra. Quando eu tiver tempo eu vou à missa, quando eu tiver tempo eu rezo, quando eu tiver tempo eu leio as Escrituras, quando eu tiver tempo eu faço o que Deus me pede. O que temos feito? Em Jerusalém, a estrela escureceu, mas no coração deles não. Eles podem perder a estrela de vista, porque encontram Herodes. Mas a religião que praticavam no reino pagão não lhes satisfazia, e por isso continuam o caminho. Se põem num novo caminho, retomam o caminho. Encontram Herodes, um rei segundo o mundo, mas sabem que ali não está Deus, e por isso a estrela se apaga. Mas continuam seu caminho, porque a religião que praticavam era vazia, não correspondia à fé. O seu reino naquelas terras onde habitavam não satisfazia, e queriam um reino verdadeiro, o reino de Cristo. E por isso continuam o seu caminho, fazem o caminho novamente. E eu e você? Qual religião temos praticado? A verdadeira fé da igreja? Ou temos adoçado, jogado como açúcar em um copo de água a fé que a igreja nos deixou e vivido da maneira que nós achamos melhor? E não queremos nos elevar como o olhar dos reis magos, a estrela, elevar a nossa vida ao céu. O que temos vivido? Nos contentado com as poucas coisas desta terra? O grupo que estava em Jerusalém, mestres da lei, os príncipes, os sumos sacerdotes, também Herodes e até alguns de Jerusalém, não gostaram da nova luz. Tudo está bem do jeito que está. Não queremos mudança. Para que agora vir o Messias atrapalhar a nossa vida? Para que agora este encontro? Para que tudo mudar? Estamos bem com os romanos, apesar de tudo, pagamos os impostos, fazemos aquilo que eles querem, pronto, deixa-nos em paz. Nós somos assim, como este grupo, que nos sentimos inquietos de um modo ruim e queremos que a nossa vida continue como era, para não termos que mudar a nossa vida por causa da chegada da luz, da transformação que Jesus exige a cada um de nós? Sigamos. Se nós ficarmos em Jerusalém, não chegaremos à estrela, e a tristeza, como havia dito, também nos impede de ver a estrela, a luz de Cristo. Permanecer em Jerusalém quer dizer o quê? Numa religião onde eu digo que sou religioso, onde eu digo ser cristão, mas eu não vivo como tal. Uma religião estéril, como veremos ainda. Eles, os magos, não desistiram, apesar de tudo o que aconteceu com eles, mas continuaram buscando, e isso eles são grandes buscadores de Deus. Nós, apesar de todas as dificuldades, perseguições, incompreensões, calúnias, somos como os magos. Insistimos no caminho, na busca de Deus, ou desistimos do caminho? Queremos permanecer inertes, não queremos mudar a nossa vida, queremos permanecer na tristeza, no apego aos pecados. E aqui devemos de compreender os doutores, os mestres da lei que aparecem são indiferentes a Jesus. 3 reações que podemos ter com o evangelho de hoje. A indiferença. E o que é indiferença? A indiferença na nossa vida podem ser os nossos vícios,
um moralismo vazio, uma vontade pervertida, corrompida, que não é a vontade que se encontra com a vontade de Deus. Uma religiosidade estéril e orgulhosa, ou ainda eu me achar, eu sou bom, eu vou para o céu. Imagina, olha os atos de caridade, olha as coisas boas que eu faço. Fulano é tão bom, imagina se ele não vai para o céu. Grande ilusão, irmãos e irmãs. O que nos salva é a graça de Deus com a nosso auxílio, mas sem a graça, sem a presença de Deus, sem uma religiosidade verdadeira, nós não alcançaremos a salvação, não entraremos no céu. Nós temos sido indiferentes então com Jesus? Porque queremos continuar vivendo as baixezas da carne, as nossas vontades, as nossas más paixões, as coisas que sabemos, as falsas ciências. Segundo, os hostis como Herodes, que não querem perder o seu reino, são tiranos, injustos, perversos. E quando somos assim, quando somos temerosos de perder o trono que nós achamos ter em nossa vida? Quem manda sou eu sei o que fazer, eu estou fazendo do jeito certo. Não, Deus, meu rival, porque eu não quero fazer a vontade dele. Eu sei o que é bom para mim, o Senhor tem que se colocar diante de mim. Deus é meu rival. Sou orgulhoso. Busco as honras, os aplausos das pessoas. Imagina, eu perder os aplausos, eu sou tão bom. Agora eu ter que me humilhar para Jesus para perder os aplausos, o reconhecimento. Não, de jeito nenhum. Eu perder o meu status. Não, imagina. A falsa ciência que nos afasta de Deus. Ou ainda, o próprio pecado, mais uma vez. Não, espera, eu ter que seguir a Jesus para abandonar. Não, eu quero a fé, mas abandonar esse pecado, não. Os poucos prazeres que eu tenho na vida, mudar a minha vida, perder esses poucos prazeres para seguir a Jesus. Ah, não. Somos hostis como Herodes. Somos rivais de Jesus. Por fim, os magos que acolhem a Cristo. Suas inspirações a mudar a vida, a seguir a Jesus. Nós devemos de olhar isso. Jesus inspira os magos a mudarem de vida, a mudarem o caminho, já não retornam mais pelo caminho que vieram, não somente porque foram avisados de Herodes, mas também porque a vida já não é mais a mesma, o meu encontro com Jesus eu já não posso ser mais o mesmo que eu fui. Somos como os magos, dispostos a seguir o novo caminho, e dispostos a sermos nós, estrela também para os outros, porque seguimos as divinas inspirações de Deus e mudamos nossa vida segundo a sua vontade. Meu encontro com Cristo foi transformado. Foi transformada a minha vida. E eles oferecem o quê? Ouro, incenso e mirra. O que são essas três coisas? Nós pensamos que são três por causa de serem três coisas, mas os três podem ter oferecido as três coisas. O ouro, reconhecem a Jesus que é rei verdadeiro e por isso lhe dão a riqueza. Querem pertencer ao reino de Jesus. Jesus é o rei deles, não os reis desta terra. Por isso pagam tributos a Jesus. Eles oferecem a Jesus aquilo que têm. Não pediram nada. Se prostram e adoram um menino num lugar pobre, que nós estamos vendo ainda hoje no presépio, neste domingo. Provavelmente na segunda seja desmontado. Mas olhemos ali. Ali está o menino, num lugar pobre, e vai ser adorado pelos reis, pelos poderosos que querem pertencer ao seu reino. O incenso, reconhecendo nele a divindade, não é somente meu rei, é meu Deus que está diante de mim, e quem pode oferecer incenso? O sacerdote. Então assim se colocam também na posição de sacerdotes. E nesta posição oferecem o incenso, a sua vida, o perfume de suas vidas. E por fim, a mirra, que não somente o símbolo do homem que vai morrer, mas também é o símbolo do amor no Cântico dos Cânticos. Eu colhi a mirra da minha amada, diz Cântico dos Cânticos, que quer dizer o quê? O amor. Então, querem amar a Jesus e viver esta
íntima união com o Senhor. Estão vendo que nós temos o que oferecer ao Senhor? Queremos realmente que o Senhor seja o Rei da nossa vida? Como já disse alguma vez, sempre alguém reina em nossa vida. E se não é Deus, são as ideologias. É algum ser humano. Não há como nós acharmos que somos anárquicos. Não existe isso. Nós servimos sempre alguém e a quem temos servido. Escolhemos a Jesus por nosso Rei com suas leis, seus ensinamentos, seu amor? Ou escolhemos o mundo? Ou aos senhores desta terra? Ou a uma ideologia? Se escolhemos a Jesus, ofereçamos os maiores tesouros de nossa vida, que não é o dinheiro, mas tudo o que temos. O incenso, a quem temos oferecido incenso? Somente ao Deus, Senhor nosso? Somente a Jesus Cristo? Porque, infelizmente, muitos católicos estão com um pé aqui e outro lá. Isso não é reconhecer a Jesus como Filho de Deus e muito menos como seu Deus. Quem é morno, Deus vomita. Porque está aqui, está lá. Recordemos Apocalipse. O morno eu vomito. Ou tomamos a Deus, ou escolhemos outra coisa. Mas não devemos de ficar como morno. Mas saibamos que se somos quentes, alcançaremos a salvação. Caso contrário. Por fim, a mirra, o nosso amor a Deus. Temos um amor sincero e verdadeiro para com o Senhor e para com os irmãos, como recorda São João e até mesmo Jesus Cristo, se refazendo a Jesus Cristo. São João que diz: quem diz amar a Deus que não vê e não ama seu irmão a quem vê, é um mentiroso. Temos amado a Deus e ao próximo? É isso que devemos de fazer, ter este amor verdadeiro para com o Senhor. E se nós vivemos as inspirações de Cristo, se nós vivemos a santidade, a nossa vida agora passa a ser como a estrela de Belém. E as pessoas a nos olharem querem ir ao encontro de Cristo. Querem conhecer a Jesus, querem conhecer a fé. Temos este testemunho a dar? Que somos como a estrela de Belém? Devemos de reconhecer mais algumas coisas ainda do Evangelho de hoje. Uma vida fechada a Deus nos perturba. Como Herodes, como o povo de Israel foram perturbados. Se nós nos fechamos a Deus e não queremos mudar a nossa vida, ficaremos verdadeiramente perturbados. Porque não queremos saber de uma mudança, de uma conversão, de uma santidade. Olhemos mais uma vez que os magos buscavam resposta das suas vidas nos céus, muito diferente da nossa geração. A nossa geração busca uma resposta nas baixezas desta terra, nas coisas que o mundo oferece, nos prazeres que o mundo oferta. E hoje muitos cristãos, ao invés de abandonarem o mundo para seguirem a Cristo, irem ao encontro de Cristo, abandonam a Cristo para voltarem à Pérsia, para voltarem ao mundo, ou querem conciliar as duas coisas. Ao sair da igreja do encontro com Cristo, vão buscar as coisas da terra de novo. Que encontro foi esse? Um falso encontro? Nossa vida deve de ser um brilho das sagradas escrituras para iluminar a todos os homens. Nossa vida deve de testemunhar a fé do povo de Israel e do povo cristão, que são complementares, se está na plenitude naquilo que Cristo nos disse. E nós temos vivido o brilho das sagradas escrituras. Temos iluminado a todos os homens à nossa volta, não importa onde estejamos. E aqui devemos de ter algumas coisas em mente. Primeiro, se não é assim, se não buscamos, se não nos esforçamos em viver aquilo que nos pede as Sagradas Escrituras, o próprio Cristo e a Santa Igreja, é melhor tirarmos do carro o terço que fica ali pendurado e o adesivo. Se parando no trânsito estou xingando, falando palavrão, humilhando as pessoas no trânsito, que testemunho de cristão é esse? Estamos envergonhando a Cristo? Tira do carro o adesivo de Nossa Senhora, do terço, tira o terço ali pendurado. Que é uma completa contradição.
Se for para continuar vivendo no pecado, não poste foto na igreja. Olha eu na igreja e tal. E depois está lá postando coisas pecaminosas, terríveis contra a fé. Não basta já o que fazem com Cristo. Para que fazer mais isso? Não poste foto na igreja. E não use o crucifixo, um terço no pescoço ou alguma medalha, se for para ficar brigando, arrumando discussões em todos os lugares, afrontando a todas as pessoas, humilhando aos irmãos, não amando, se sentindo soberbo, orgulhoso, até mesmo com a tua esposa dentro de casa. Se for para isso, tira o crucifixo do teu pescoço, tira as coisas que você carrega como símbolos da fé, porque é um contra-testemunho. Não está sendo luz, não está nem se esforçando. Nós devemos de ver aqui que, mais uma vez, os magos foram para entregar algo a Jesus. Mas quem é que vem para entregar as coisas a Jesus nos nossos tempos? Nos dias atuais? Se as coisas estão ruins na tua vida, você está com uma doença difícil, está com um problema, teu marido te traiu, tua esposa está... Você faz de tudo, vai no cerco de Jericó, caminha até Aparecida, faz peregrinação, tudo para pedir. Mas o que você entrega a Jesus? Os magos entregaram tudo. E você? E eu? O que tenho entregue a Jesus? Para pedir, fazemos as maiores coisas, mas e para ir ao encontro dele e entregar? Na missa hoje que você foi, e cada dia de tua oração, o que você entrega? Somente pede? E ainda por cima, o pouco que faz na igreja já reclama. Ai, meu Deus do céu, olha, a igreja está me explorando. Trabalho em um ministério uma vez por semana, uma vez por mês. Ai, olha lá, eu de novo. Estou escalado de novo. Mais uma vez tem que fazer isso. Mais uma vez eu tenho que cantar porque fulano vai faltar. A igreja me explora. Não entrega nada dos seus dons, dos teus talentos que Deus te deu para ele. E ainda o pouco que faz reclamando. Ai, rezar mais uma Ave Maria. Rezar um terço. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer penitência. Oferta a tua vida como os magos. Oferta com generosidade, sem reclamar, sem murmurar. Os magos eram buscadores corajosos de Deus e simbolizam a cada um de nós que buscaremos Deus até o dia da nossa morte e devemos de fazer esta caminhada até o final de nossas vidas. A indiferença do povo de Israel, daqueles que deveriam de conhecer o Messias, deveriam de buscá-lo e que ficaram parados dentro da cidade e não foram buscar o seu rei salvador, os turbou. Mas sentiram-se sozinhos no caminho. Quem? Os magos. Muitas vezes foram questionados se não bastava tudo aquilo que tinham, as riquezas, a sabedoria, o conhecimento, os estudos, os títulos. E muitas vezes também nós seremos questionados e veremos a indiferença de muitas pessoas dentro da igreja, porque não querem mover um passo ao encontro de Jesus. Mas eles não desistiram e continuaram o seu caminho. E nós? Estamos também dispostos a continuar mesmo diante dos questionamentos e tudo mais? O nosso caminho ao encontro do Senhor, e ao encontrarmos, voltarmos por um outro caminho, porque o Senhor transmitiu para nós uma mudança de vida? Por fim, brevemente, São Paulo em Efésios nos fala dos mistérios a ele revelado, que pelo Espírito Santo, agora os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa, ou seja, todos nós, que não pertencemos ao povo de Israel, pelo Espírito Santo através do batismo e da conversão e mudança de vida e da santidade. E temos nos colocado no caminho da santidade, deste menino que tanto nos ensina. Meu irmão, minha irmã, que como os magos possamos mudar a nossa vida e mesmo diante de tanta dificuldade continuar a nossa caminhada, para que possamos um dia chegar à glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis ao chamado do Senhor, à sua luz que brilha para nós, e caminhemos ao encontro deste Deus tão humilde, tão pequeno diante de nós, para que assim, vivendo
cada vez mais o seu amor e nos abandonando inteiramente a Ele, em seus braços, possamos viver a vida que Ele nos pede e, transformados pelo seu Espírito, vivendo cada vez mais a santidade, alcancemos um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de despedir, como disse, somente um trecho. Se quiserem escutar essa música de um compositor da minha cidade, podem procurar na internet Ordenação Sacerdotal Frei Antônio Rafael, e lá escutarão na música de comunhão justamente esta música que cantarei o trecho, que é o encontro dos magos neste dia. Achei Jesus nos braços de Maria, achei meu Deus, achei meu Salvador, achei a graça, a paz e a alegria, achei meu Pai e meu Consolador. Ó meu Jesus, tesouro de minha alma, oh, quantos bens sobre mim derramais. Vós sois na vida o céu de quem vos ama, eu vos achei e não vos deixo mais. Vós sois na vida o céu de quem vos ama, eu vos achei e não vos deixo mais. E essa deve de ser a nossa verdade. Porque achei Jesus, Ele é o céu, porque eu o amo, e agora não quero jamais deixá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.